Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação é coragem. Coragem. Fé que nos dá coragem. Se você tem fé no Deus Altíssimo, no Criador dos céus e da terra, no autor de sua e de minha vida, então você tem coragem. E eu vou falar de um exemplo de coragem que nós temos na Bíblia. Coragem e perseverança. Caleb. Quando Moisés tirou o povo do cativeiro do Egito e levou ali no deserto para encontrar a terra prometida, a terra de Canaã, ele enviou 12 espias, cada um representando sua tribo, para analisar aquela terra que ia ser conquistada. Estratégia. Nós precisamos de ter estratégia. Neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo hoje, nós devemos pedir a Deus sabedoria para termos estratégia, para conseguirmos vencer as nossas batalhas. Então, Moisés sabia que ia haver uma batalha, uma luta. Então, ele enviou os 12 espias. Acontece que, infelizmente, você vai ver no livro de Números que, infelizmente, dos 12 homens, só 2 creram no poder ilimitado daquele que abriu o mar para que eles passassem. Porque todos ali viram e viveram aquele momento. Eles viram que o mar se abriu e que todo o povo passou. Uma multidão, uma nação muito numerosa. E mesmo assim, daqueles 12 homens, só 2 compreenderam que o poder de Deus é ilimitado. Ilimitado. Nunca limite o poder de Deus, do Criador dos céus e da terra, daquele que enviou o seu Filho para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e pedir a Deus, para Deus fazer morada nele e ser Senhor da vida deles, esse tem os seus pecados justificados pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então, veja que interessante. Daqueles homens que duvidaram, eles levaram o povo a passar 40 anos no deserto, porque duvidaram. Mas enquanto que eles duvidavam, olhe o que falou Caleb. Você vai no livro de Números, no versículo, a partir do versículo 30. Primeiro eu vou ler do versículo 30 ao 33. E aí depois eu pulo para o capítulo 14 e leio do versículo 6 até o 9. Olhe o posicionamento de um homem de fé. Quando eles disseram que iam ser destruídos porque os homens eram gigantes e iam destruí-los e que a terra realmente era boa, os frutos enormes,
muita fartura, mas que eles iam ser devorados pelos gigantes. Por quê? Porque eles limitaram o poder de Deus. Quando viram o tamanho dos homens, que eram muito grandes mesmo. Eles tinham quase 3 metros de altura. Mas Caleb, mesmo vendo estes homens altos, disse assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Ele reconhecia que em Deus não havia incapacidade no homem que estava em Deus. Então, mesmo Deus que abriu o mar, ia vencê-los, ia fazer com que eles vencessem os gigantes. E ele disse: porém, olha, quando ele disse isso, vamos, eles, porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, ainda bem que eles disseram aos próprios olhos deles, éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Deduziram que, como eles estavam com medo e se sentiam pequenos e incapazes, apesar de estarem ali com Deus, então eles pensaram que até aqueles gigantes iam vê-los também como gafanhotos. E se rebelaram contra Moisés e Arão, ao ponto de dizerem no capítulo 14, versículo 5, olha o que eles disseram: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Ou eu quero ser escravo. É assim que nós somos. Qualquer dificuldade, nós recuamos, nós nos rendemos, limitamos o poder de Deus. E foi o que eles fizeram, preferiram ser escravos no Egito, já queriam levantar outro homem para levá-los de volta para o cativeiro. O povo frouxo. Depois da experiência de ver o que Deus fez, o que Deus fez ali, abriu o mar. Mesmo assim. Mas aí, o que aconteceu? Então Moisés, quando eles disseram: vamos levantar outro líder para nos levar de volta para o cativeiro do Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Eles ficaram arrasados. Eles não acreditaram que aquele povo presenciou as 10 pragas, as 10 manifestações do poder de Deus ali no Egito para libertá-los. E a abertura do mar, e a nuvem que os conduzia durante o dia, ela fazia sombra e mostrava o caminho que eles deviam seguir. E à noite, aquela nuvem clareava aquele povo para que eles não ficassem na escuridão. Deus com eles. E mesmo assim, eles repudiaram Moisés e Arão. Mas olhe que interessante, enquanto os demais homens fizeram isso, Josué, filho de Num,
E Caleb, o filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Não falem mal da terra, não, que ela é boa. Foi Deus quem deu. É muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra. Não tenham medo do povo dessa terra. Porque, como pão, o podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Ou seja, Deus nos entregou os inimigos para serem derrotados. Não importa o tamanho do gigante. Importa a ordem de Deus. Nós temos que devorar o inimigo. Nós temos que crer no Deus que nos capacitará para que aquele inimigo que não é nem sangue nem carne. Sempre vocês precisam entender. Eu não vejo o meu próximo como inimigo. Por mais que esse meu próximo pense que é meu inimigo. Por mais que me ache, meu Deus, ela é minha inimiga, eu sou inimigo dela. Não adianta. Nem eu sou inimiga da pessoa e nem vejo a pessoa como minha inimiga. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal, o adversário de nossas almas. Ele que deve ser destruído. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele sai correndo com medo se você resistir. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho do gigante. Importa o Deus que te fez existir. O Criador dos céus e da terra. Creia tão somente e verás a glória de Deus. O mal não prevalecerá sobre aquele que está em Deus. Então ele diz aqui que eles vão devorar aqueles homens como pão, o podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi e o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Vocês estão vendo que ultimamente estão levantando gigantes, homens que se acham verdadeiros deuses e não são. São pó. Pó. Não passam de pó. Mas que tentam te assombrar. Não tema. Primeiro que eles estão sendo usados pelo nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Mas nós não temos o que temer. Entendeu? Nós não temos o que temer. Então, olha a recompensa do homem que crê, do homem que não limita o poder de Deus. Olha a recompensa do homem de fé. Fé em Deus. Cuidado para você não ter fé no trevo de 4 folhas. Olhe para você não ter fé no pé de coelho. Misticismo é abominação diante de Deus. Tem gente até dizendo, está bem pertinho do Natal. Aí tem gente que diz, olha, não coma galinha porque ela cisca para trás.
É uma piada uma coisa dessa. Porque o Deus que você entregou sua vida, Ele é nele que você tem que esperar. E não de você achar que se você comer alguém que não cisca para trás, que vai para frente, os animais que vai para frente, você achar que aí agora você vai ter o próximo ano, vai ter isso, vai ter aquilo. Cuidado. Você precisa se render ao único, ao Criador dos céus e da terra. Pare de olhar para coisas que não são, que não vêm de Deus, que foram criadas por homens. O perigo está aí. Mas Caleb, a confiança dele estava no Deus vivo. Homem de fé, que perseverou em servir e seguir ao Senhor por toda a sua vida. Olha que coisa tremenda. É tremendo que tem no livro de Josué. Vai agora, saia de Números e vá no livro de Josué, no capítulo 14, quando Josué, ele entrega Hebron, a terra, aquela terra que Caleb tinha visto há 40 anos passados. Caleb, quando foi espiar a terra, só tinha 40 anos de idade. Mas passado 45 anos, 40 antes de passarem o Jordão, e mais 5, 45. Então, quantos anos Caleb tinha? 85 anos. Quando ele teve essa conversa boa com Josué. Os filhos de Judá chegaram, eu vou falar a partir do versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe, olha, interessante, Quenezeu não era hebreu. E ele era descendente de um homem que não era hebreu, Caleb. Isso é para você entender que independente da nação onde você nasceu, Deus, Ele ama você. E Ele enviou o Filho dele para morrer, para salvar você. Para salvar a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É o Messias prometido. Então, ele era um dos espias. Olha a responsabilidade que Deus colocou nas mãos de Caleb. Quando Deus fez Moisés nomeá-lo também para ser espia, para ir até aquele lugar representando a tribo de Judá. De alguma forma que a Bíblia não explica, Caleb, apesar de ser filho de um quenezeu, que o nome dele era Jefoné, que ele era estrangeiro, mas de alguma forma ele entrou na família de Judá. Ele entrou na tribo de Judá. Ele entrou na tribo de um hebreu, um israelita. Então, olha que interessante. E aqui ele diz que Caleb, filho de Jefoné, mostra a descendência dele. Mostra quem era o seu pai, a descendência não, o seu pai. Aí ele disse, olha o que ele disse para Josué. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Então ele chama Josué para lembrar daquela promessa que tinha acontecido há 45 anos atrás. Ele vem e reivindica. É bom reivindicar. É bom você ter essa consciência. Diante de Deus, Deus não vai achar que você está ousando quando você lembra ao Senhor.
aquilo que ele prometeu. Você pede, você clama a ele aquilo. E ele chega para Josué e ele pede. Ele disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Porque foram os dois, Josué e Calebe, que não duvidaram do poder de Deus. Ele disse: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Ele não relatou aquilo que ele estava vendo. Homens gigantes. Ai, os homens são gigantes e agora eu estou morrendo de medo. Não. Ele relatou aquilo que estava no coração dele. Ele não queria saber a estatura daqueles homens. Ele queria saber que Deus, estando com eles, eles venceriam. Deus os capacitaria. E aí ele disse: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele não disse o Deus dos hebreus. Ele disse o meu Deus. Ele se rendeu e clamou que Deus fosse Deus dele. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos. Olha que promessa. Ele viu que Calebe e Josué, eles estavam crendo. E ele disse: a terra onde você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua. Pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Moisés disse: meu Deus também. E agora? Eis que o Senhor me conservou com vida. Eita glória! Como prometeu. Ou seja, os que duvidaram, todos ficaram mortos no deserto. Mas Josué e Calebe permaneceram. Receberam a recompensa de não terem duvidado do Senhor. Ele disse: e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte. Olha o que ele diz no versículo 11 do capítulo 14 de Josué, do livro de Josué. Calebe, com 85 anos, disse: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou, quando ele tinha 40 anos. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Oh, glória! Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Em Deus, você tem suas forças renovadas a cada manhã. E aí tem gente com 60, 70, 80 anos se acabando, pensando que o mundo se acabou, que agora eu não vou fazer mais nada porque eu já estou com essa idade. Que história é essa? Se você está em Cristo, você não vai envelhecer. E aquilo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Ele cumpre todas as promessas dele. Mesmo que se duvide. Sara duvidou, mas Deus cumpriu com a promessa. Sara riu, mas Deus cumpriu com a promessa. Sara se precipitou, tentou ajudar a Deus, colocando Agar para dormir com o esposo dela, para poder ver se conseguia ajudar a Deus, porque estava difícil. Ela achava que o negócio era complicado. Não existe nada impossível para Deus. Não esqueça disso.
E Caleb sabia disso. Por isso, ele teve a recompensa. Aí ele vai e reivindica: dê-me agora este monte. Ele não pediu um lugarzinho plano, porque as perninhas dele estavam cansadas, 85 anos. Me dê aqui uma partezinha plana. Ele pediu o monte. E em cima do monte tinha gigantes. E o perigo de você estar embaixo e o gigante no monte é porque o gigante vai te ver. Mas quem está em Deus, não existe isso não. Ele sabe que pode se tornar até invisível aos olhos do adversário. Porque Deus é Deus. Ontem, hoje e para sempre. E ele diz isso. Ele diz: dê-me agora este monte, o monte é a parte mais alta, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, gigantes, morando em cidades grandes e fortificadas. Ele sabia que a cidade, além de ser grande, que era cheia de gigantes, era fortificada também. Mas ele disse: se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los. Oh, glória! Como ele mesmo prometeu. Não tem mal que dure para sempre. Os gigantes serão expulsos se buscardes o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua confiança, e você orar por sua nação e por todas as nações da terra, gigantes cairão. E aqui não foi diferente. Olha o que aconteceu. Josué, então, o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, o filho de Jefoné, para ser a herança dele. Nós podemos herdar, mesmo não sendo hebreus, israelitas, mesmo não sendo aquele povo escolhido. Deus quer que nós, essa é a obrigação nossa, todas as nações da terra devem abençoar o povo de Deus, os israelitas, clamar a Deus pela paz sobre Israel, para que Deus ponha um fim aos terroristas. Precisamos clamar para Deus por um fim ao terrorismo, para que aqueles homens maus se rendam, parem de atacar Israel. Porque estão fazendo um tipo de mídia, de narrativa falsa, dizendo que Israel ataca os palestinos. É mentira! E quem mente é Satanás, é o pai da mentira. E quem está longe de Deus mente em dizer isso. Israel não está atacando Palestina, pelo contrário. Israel se preocupa em proteger as mulheres, as crianças da Palestina. Que o contrário é o que fazem os terroristas. Atacaram as crianças, mataram as crianças, decapitaram crianças, estupraram mulheres e mataram. Mataram homens indefesos. Pegaram covardemente, os terroristas fizeram isso contra o povo do Senhor. Então nós, como povo de Deus, nós que nos rendemos, que queremos participar da herança da vida eterna, devemos clamar por Israel. E ele venceu. Josué entregou a terra a Caleb e ele venceu. Caleb venceu. Em herança ele recebeu a terra. E diz assim: até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor. Aquele que persevera em seguir o Senhor, em andar na contramão deste mundo tenebroso.
este vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Para a salvação, precisamos passar pelo Messias. Precisamos passar pela cruz. Precisamos orar pela conversão daqueles que ainda não entenderam que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias prometido pelo Pai, pelo Deus Criador dos céus e da terra. Devemos nos apegar a esta verdade. Devemos buscar a face do Senhor. Devemos agradecer a Deus pelo presente que Ele nos deu. O Natal vai acontecer terça-feira, antes da próxima vez que eu vou falar. Então eu desejo a cada um, a você que está me ouvindo agora, que neste Natal você sinta a presença do Senhor, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. O maior presente, o verdadeiro sentido do Natal foi a vinda do Messias. Nós vamos comemorar a vinda do Messias, o presente maior. Por isso que nós trocamos presentes, mas devemos trocar lembrando que Deus nos deu o maior presente, que nenhum preço no mundo pagaria este presente. O presente mais valioso, Jesus, o Cristo, o Messias, o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo, que venceu, está à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Feliz Natal! Que ele seja repleto da presença do Senhor. Até aqui.